Então, oficialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira para o nosso currículo. Espero que aí no outro lado da tela você esteja bem, sua família esteja bem. Então, estamos no isolamento, mas a nossa vida acadêmica precisa continuar. E aí, como aconteceu? Na semana passada, eu terminei a parte da matéria de Química Orgânica naquelas chamadas reações de oxidação, esterificação, aquele processo em si. Então, hoje, nós vamos colocar hoje em dia um pouquinho a prática dos nossos compostos orgânicos no dia a dia e na nossa sociedade. Então, começamos com o assunto do petróleo. E o petróleo é um assunto que cai em geografia. Só uma coisinha. Está sendo som? O meu está com o som ligado aqui. Verifica só se todo mundo está ouvindo aqui direitinho, senão tem que ligar o som lá. Tá, então acho que tem que acertar ali, acho que apertar o teu botão do som lá, e resolve. Então, vamos lá. Então, petróleo. Petróleo é um assunto que cai em geografia, é um assunto que cai em história, é um assunto que cai em química, em física, e uma série de outras matérias. Só desligar essa luz aqui, fica esse brilho na tela. Pronto, fechou, agora foi melhor. Então, o que acontece? Ciências da natureza. Hoje nós temos um tema que é muito cobrado na prova do Enem. Ainda nós não temos data do Enem, pode ser que seja em dezembro, pode ser que seja em janeiro, mas vai acontecer, isso é uma coisa óbvia. Então, o que acontece? Ciências da natureza, ciências humanas é um tema muito recorrente. Você pode falar sobre história, formação da Petrobras, as guerras que o petróleo trouxe, aí você vai falar sobre o OPEP, aí você vai falar sobre as riquezas, as pobrezas, as guerras, Venezuela, todo esse processo, um país riquíssimo em petróleo, mas com problemas sociais gravíssimos. Então, todo esse processo pode ser cobrado num único tema. Na parte química, o que você vai ver hoje é exatamente como é que se transforma o petróleo no ouro negro, ou seja, nas aplicações do nosso dia a dia. Então, na página 427 vem a primeira definição. O que você entende por petróleo? Então, a princípio, petróleo, a palavra petróleo significa óleo de pedra. Só que isso não vai ser cobrado em prova, e também você não vai colocar assim, gente, defina o que é petróleo. Ah, petróleo é óleo de pedra. E pior ainda, tem gente que fala assim, ah, é óleo preto, por isso que é petróleo. Não, cuidado, óleo de pedra. Agora vem a definição química. O que você entende por petróleo? Um líquido viscoso, deixa eu só colocar uma outra informação técnica. Esse líquido viscoso é uma substância ou é uma mistura? O petróleo é uma mistura, portanto, o petróleo é uma mistura viscosa, escura e menos denso do que a água. O que você entende por menos denso do que a água? Flutua ou afunda na água? Ele flutua, portanto, o petróleo é uma mistura homogênea, o petróleo é uma mistura homogênea, em que eu tenho um líquido viscoso. Para quem não lembra o que é viscosidade, viscosidade é uma capacidade que os líquidos têm de serem difíceis de escorrer, ou seja, é uma capacidade que os líquidos têm de impossibilitar que eles escoam. Então, por exemplo, água e mel. Você tem água num copo, se você virar, a água escorre com rapidez. Se você virar o copo, o mel demora para escoar. Portanto, o mel é mais viscoso do que a água. Então, o petróleo é um líquido viscoso. Rico em hidrocarbonetos. Essa frase, se você puder anotar aí na sua apostila, é muito importante para a parte de química. Então, o que é o petróleo? Primeiro, o petróleo é uma mistura homogênea, para ser mais precisa, rica em hidrocarbonetos. 95 a 97% do petróleo é feito de hidrocarbonetos, e na grande maioria, hidrocarbonetos ramificados. Professor, e o resto? As impurezas compreendem normalmente enxofre, aí você encontra nitrogênio e oxigênio. Está um pouco claro aí na tela de vocês, mas dá para enxergar bem esse processo. Então, as principais impurezas que eu encontro dentro desse material, enxofre, nitrogênio e oxigênio. E um detalhe, lá na Química A, não precisa olhar agora, você vai ter uma aula especial sobre química ambiental. Só para você ter uma ideia, nessa frase, nas impurezas do petróleo, eu tenho vários problemas ambientais embutidos. Chuva ácida, devido à presença do enxofre, aquecimento global, devido à queima do carbono com hidrogênio formando CO2 e água, poluição atmosférica por resíduos de carbono, fuligem, essas coisas do gênero. Então, essas impurezas que você encontra aqui embaixo é tema para uma aula especial. Só uma frase. As impurezas do enxofre é tema para uma parte chamada química ambiental, também voltada muito para a parte do Enem. Então, aqui nós temos uma definição. Eu vou juntar todas essas frases numa única frase. Então, o que é o petróleo?
O petróleo é uma mistura homogênea, é um líquido viscoso, escuro, menos denso do que a água, rico em hidrocarbonetos, sendo as principais impurezas enxofre, nitrogênio e oxigênio. Ponto, temos uma definição. Agora, como é que formou o petróleo? Para quem já tem uma idade um pouquinho maior do que 30 anos, não sei se tem alguém ali com mais de 30 anos ao fim da aula, provavelmente você estudou em algum colégio estadual que no final do ano você tinha que devolver o livro. Ou, não sei se essa técnica continua. Aí o que acontece? Tinha alguns livros de geografia, alguns livros de ciência que tinham uma falha terrível. Como formou o petróleo? Talvez você vai lembrar, assim, que tinha um dinossauro grandão desenhado, aí o dinossauro morreu, foi soterrado e depois passou os milhões de anos e virou petróleo. Tá errado isso. Não é um dinossauro que virou petróleo. Então, a definição moderna, voltou agora, vai trabalhar com isso aqui, quer ver? Só colocar aqui. A definição moderna, eu fiz o seguinte, eu coloquei de uma forma bem didática para você compreender, tipo, receita para fazer petróleo. Então, tem esses programas de culinária, Masterchef da vida, como que você poderia fazer petróleo na natureza? Essa é a nova teoria, a teoria mais aceita. Você vai pegar plantas e animais marinhos, o petróleo, a teoria atual vem de origem marinha. Marinha. Então, o que acontece? Pequenos animais marinhos, plâncton, fitoplâncton, algas, morreram, foram pela parte da gravidade, foram para o fundo do oceano, aí você vai fazer uma cobertura. Essa cobertura pode ser ou de calcário ou de areia, qualquer uma das duas. Aí você deixa isso cozinhando em alta pressão, em alta temperatura, aí você aguarda aí uns 300 milhões de anos, e aí eu tenho petróleo. Então, para quem quer fazer um investimento a longo prazo, está aí a receita para você fazer o petróleo, de uma maneira bem didática para você compreender. Então, você vai pegar animais marinhos, pequenos animais marinhos e plantas marinhas vão morrer. Tá certo que um outro animal maior, quando ele morre, ele também vai parar lá no fundo. Só que muitas vezes ele serve de alimento para outros animais, aquela cadeia alimentar que você tanto estuda na biologia. Mas a base é: pequenos animais e plantas soterraram, ou seja, aumento de pressão, aumento de temperatura na ausência do oxigênio. A formação do petróleo é um processo anaeróbico, sem oxigênio. Aguarda uns 300 milhões de anos, eu tenho o petróleo. Então, é assim que você vai ter a produção do petróleo. Então, não é de um dinossauro, vem de pequenos animais. Professor, que animais? Só para você compreender, o animal que deu origem ao petróleo é esse animalzinho aqui, ó, o plâncton, fitoplâncton, algas. São esses pequenos animais que deram origem ao petróleo. Então, a teoria moderna fala que esses pequenos animais teve o surgimento do petróleo. Então, esqueça aquela história do dinossauro grandão que morreu, foi soterrado e virou petróleo. Teoria moderna fala em pequenos animais marinhos. Então, essa é a ideia. Então, você tem uma outra imagem ali na sua apostila, aquela parte que eu fiz na receita que tem o desenho. Então, os animais e as plantas morreram, foram para o fundo do oceano, aí a areia e o calcário soterrou esses materiais, decomposição anaeróbica. Primeiro o quê? No fundo do oceano já tem pouco oxigênio. Aí você coloca uma camada de areia e o calcário, tira o oxigênio de vez, decomposição lenta, gradual, milhões de anos para produzir o petróleo. Mas então, o animalzinho que deu petróleo é esse desenhado aqui. Agora, um pouquinho de geografia. Todo poço de petróleo basicamente é formado por alguns ingredientes especiais. Então eu vou encontrar o petróleo, que é o chamado ouro negro, aquele líquido viscoso escuro, só que juntamente nesse poço de petróleo eu vou encontrar gás natural. Talvez você já deve ter assistido algum filme que o cara tem uma plataforma, de repente na hora que o petróleo ele jorra. Por que ele jorra? Porque tem pressão. E essa pressão, muitas vezes, é causada pelo excesso de gás natural, que tem uma grande vantagem, um grande interesse econômico. Então, um poço de petróleo tem o gás natural, tem água salgada. Por que água salgada? Porque a origem moderna do petróleo diz que eu preciso ter origem marinha. E aí a rocha que faz esse processo criar o petróleo, só pode ser rocha sedimentar. Se vocês olharem na geografia, Oriente Médio, basicamente, é rocha sedimentar. Então, eu encontro muito petróleo. Arábia Saudita, aí você vai ver Kuwait, Irã, Iraque, são grandes produtores de petróleo, rocha sedimentar. Mas não é lá, não, só.
A bacia amazônica, por exemplo, grande parte da bacia amazônica é rocha sedimentar, tanto que a Venezuela tem uma grande reserva de petróleo. A Bolívia tem uma grande reserva. O Brasil também, em teoria, tem uma grande reserva embaixo da Amazônia. Professor, e por que não exploram? Porque tem uma selva em cima, é difícil acesso, doença tropical, aí manda uma equipe, uma sucuri de 14 metros come um indivíduo, uma onça come, que entra no rio, piranha come, então é mais difícil de fazer o acesso, estou brincando só. Mas, de qualquer maneira, é uma área de preservação, tá certo? Que existem possibilidades hoje de ter um mínimo de devastação na floresta para conseguir o petróleo. Mas deixa lá, por enquanto nós estamos aí trabalhando com o pré-sal, temos outras fontes de energia, mas quando o petróleo começar a diminuir a quantidade no mundo, nós podemos criar essas reservas. Então, podemos utilizar essas reservas aí. Então, um pouquinho de geografia. O solo propício a ter petróleo é uma rocha sedimentar. Agora, imagina a seguinte situação. Imagina daqui a uns anos você vai construir a sua casa. Aí você compra um terreno, aí você vai construir uma piscina no seu terreno, com as iniciais do seu nome no fundo da piscina, mas você não vai querer a água da Sanepar. Você vai contratar uma empresa, e essa empresa vai lá e vai cavar um poço artesiano, semi-artesiano no seu terreno. Aí vai cavando, cavando, e por um azar você encontra petróleo. Professor, como assim azar não é azar? Não é sorte, é azar. Primeiro passo. Na legislação brasileira, se alguém estiver estudando isso, pode até me corrigir depois. Nós temos uma certa profundidade que você pode explorar. Abaixo dessa profundidade do solo pertence ao governo brasileiro. Então, se você encontrar um poço de petróleo, ele não é seu. E mesmo que fosse seu, o que você ia fazer com o petróleo? Ah, professor, ia colocar no carro. Você coloca petróleo no carro? Não. Você não coloca petróleo no carro. Para que eu vou fazer com petróleo? O máximo que você vai fazer com petróleo é impermeabilizar uma laje ou então fazer tochas para você colocar em volta do seu terreno. Só para isso serve o petróleo, para impermeabilização e também como parte de fogo, para fazer tocha para iluminar a sua noite. Só. Professor, não dá para colocar petróleo no carro? Não, não pode colocar petróleo no carro, nem no caminhão, nem no trator. O que você faz com petróleo? É aí que entra a mágica daqui. Em cima disso, eu preciso levar o meu petróleo para uma refinaria. E é aí que a mágica da química acontece. Eu gostaria que vocês acompanhassem bem ali na apostila de vocês. Lá na apostila de vocês tem exatamente esses materiais. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá, tudo certinho aqui. Então, o que nós vamos encontrar? Em cima da refinaria que acontece a mágica do petróleo. O que você vai ter? Dentro da refinaria, você tem ali dois tipos de esquema. Tem uma destilação na temperatura da pressão ambiente e tem uma destilação a pressão reduzida ou pressão a vácuo. Então, de qualquer maneira, o que acontece numa refinaria? Primeiro cuidado e primeira falha que alguns alunos cometem. O petróleo entra na refinaria e ele é queimado. Se você queimar petróleo, vai virar CO2 e água não serve para nada. Então, o petróleo ele é aquecido. Lembrando a primeira tela, o petróleo é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, eu posso separar os meus componentes por uma técnica chamada de destilação fracionada. Está gravando isso? O petróleo é uma mistura homogênea. E para separar a mistura homogênea, eu uso uma técnica da destilação fracionada em que os componentes são aquecidos. E eles são separados pela diferença do ponto de ebulição, pela diferença de sua massa. Então, eu montei um esquema aqui, tá certo que aí pela tela está um pouco difícil de vocês enxergarem, mas vocês têm esse desenho, ou um desenho até um pouco mais bem apurado ali na sua apostila. Então, o que acontece? O petróleo vem através de oleodutos, geralmente através de porto, caminhão, algum tipo de transporte. Por exemplo, aqui em Araucária, nós temos uma refinaria, Repar. Esse petróleo vem do porto de Paranaguá. Então, o navio aporta, o petróleo sobe a serra através dos seus oleodutos, chega na refinaria e o petróleo é aquecido. Na hora que você aquece o petróleo, o que acontece? Lá em cima, nas partes mais altas da plataforma, na coluna de fracionamento, você vai retirar as frações mais leves. Se você lembrar, lá na Química A, do outro professor, não sei se vocês têm aula com o Jamal ou com o Leonardo, não lembro qual dos dois que vocês têm aula aí. Então, o que acontece? Ele falou sobre destilação. A primeira substância que é destilada é aquela que tem menor massa molar,
ou aquela que tem as forças intermoleculares mais fracas. Mas como o petróleo é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, vai ser pela massa. Então, as primeiras frações que você retira na parte mais superior da coluna de fracionamento é a fração gasosa, que eu vou chamar de gás combustível. Nessa mistura de gás combustível, eu vou encontrar o gás natural, que muitas vezes é chamado de GNV, e vou encontrar o GLP, gás liquefeito do petróleo. São os dois gases que eu encontro. Aí a cadeia começa a ficar um pouquinho maior. À medida que eu vou aumentando a cadeia, a massa começa a ficar maior também. Aí sai gasolina de avião, gasolina comum, querosene e geralmente os óleos que são mais viscosos, eles são retirados através de um outro tipo de destilação, chamada destilação a vácuo, que você tem no desenho. Mas eu vou continuar aqui. Óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante. Repare, estou no estado gasoso, aí tem os combustíveis que são bem líquidos, aí começa a ficar mais viscoso. Óleo diesel, óleo combustível, lubrificante de carro, parafina que já é sólida, e o resíduo que sai do petróleo é chamado de asfalto ou piche. Simples resíduo que você tem no processo é chamado de asfalto ou piche. Então, olha só, coluna de fracionamento, aí tem gasolina de avião, gasolina comum, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleo lubrificante e as parafinas. Então, quando você vai separar uma coluna de fracionamento, repetindo essa informação, você vai ter o seguinte: toda vez que você tiver a coluna, as frações mais leves, elas saem lá na parte superior da coluna de fracionamento, sempre na parte superior. Aí vai sair a fase gasosa, e geralmente essa fase gasosa, ela compreende de 1 a 4 carbonos. De 1 a 4 carbonos. Agora, gasolina de avião, gasolina comum, querosene, vocês acham que é uma substância que sai? Não. A gasolina é uma mistura, a querosene é uma mistura, o óleo diesel é uma mistura de vários componentes que você tem. Então, essa é a grande mágica e uma das maiores perguntas que você vai encontrar em prova. Numa coluna de fracionamento, a parte superior vão sair as substâncias mais leves e na parte inferior eu vou tirar as substâncias mais pesadas. Então, só para ter uma ideia. O gás combustível geralmente compreende de 1 a 4 carbonos. Aqui embaixo, na parafina, no asfalto, eu vou ter cadeias que podem ter 300, 400, 500 átomos de carbono. Portanto, são cadeias bem grandes, bem pesadas, e estão geralmente no estado sólido. Então, essa é a ideia. Agora, um pouquinho a forma comercial. Se vocês olharem todas essas frações do petróleo, qual seria a fração que é mais valorizada em termos de impostos, ou em termos de consumo pela nossa sociedade? É a gasolina. De todas essas frações que eu tenho do petróleo, aquela que é mais valorizada, aquela que se cobra mais impostos, que embute mais impostos, e que quase todo automóvel precisa utilizar, é a gasolina. Só que nós temos um pequeno probleminha para resolver. A gasolina, ela não é uma substância. Opa, tá aqui para cá, vem para cá, aqui. A gasolina, ela é uma mistura, e é uma mistura que tem de 6 a 12 átomos de carbono. Então, isso é gasolina, não é uma substância. Nossa, estou colocando uma substância no tanque do meu carro. Não, você está colocando uma mistura que varia de 6 a 12 átomos de carbono. E aí, qual é o problema? Do petróleo, é uma fração leve. O petróleo tem aproximadamente 15% do total do petróleo é feito de gasolina. E eu preciso muito mais de gasolina do que esses 15%. Como que eu poderia aumentar a produção da gasolina, por exemplo, a partir do diesel? Se eu pouco me engano, o petróleo brasileiro, quase 50% do petróleo brasileiro é óleo diesel. E eu não utilizo tanto óleo diesel. Vou jogar fora esse óleo diesel? Não. Os químicos entram em ação. Aí eles criaram uma técnica, o nome está escrito aqui, chamado craqueamento. Para quem manja do inglês, não sei se minha pronúncia está correta ou não, craqueamento vem de cracking. Cracking significa quebra. Professor, não vem de droga? Não, crack é uma outra coisa que não tem nada a ver aqui. Crack ou cracking vem de quebra. Craqueamento nada mais é do que uma quebra. Alguns vestibulares, no lugar da palavra craqueamento, usam pirólise. Pirólise. Piro, fogo, lise, quebra. Ou seja, uma quebra pelo calor. O que é craqueamento? Só a palavra já resolve. Craqueamento é uma quebra. Professor, mas quebra do quê? Eu vou fazer a leitura completa, porque é uma definição bem técnica, mas depois você só lembra que craqueamento é uma quebra. Você vai entender já já.
É um processo químico de quebra, craqueamento quebra, molecular, no qual frações que apresentam moléculas grandes são transformadas em moléculas menores, frações leves, principalmente gasolina, com auxílio de catalisadores e temperaturas apropriadas. Então, imagine que eu vou pegar uma molécula de óleo diesel, que tem 20 carbonos. Aí, essa molécula de 20 carbonos, eu posso quebrar, por exemplo, em 2 de 10, posso quebrar em 2 de 8 e sobrar ainda uma outra cadeia com 4 carbonos, eu posso fazer um craqueamento, uma quebra de uma cadeia longa em fragmentos menores. E se esse fragmento tiver entre 6 a 12 carbonos, eu tenho uma molécula de gasolina, ou eu tenho uma mistura de moléculas que constitui a gasolina. Então, grave bem, craqueamento vem do inglês cracking, que significa quebra. Professor, mas quebra do quê? Quebra de uma molécula grande em moléculas menores. Olha a ênfase do plural. Isso é um craqueamento. Agora, o que você entende por gasolina? Muitas vezes a gasolina, quando você vai parar num posto, tem alguns postos de combustível que tem uma gasolina especial. E essa gasolina especial, ela recebe até um nome especial bem pomposo. Por exemplo, gasolina Podium, gasolina Ultra, gasolina Mega, tem uns nomes bem bacanas e bem mais cara, diga-se de passagem, do que a gasolina comum. Aí tem um cartaz assim, gasolina de alta octanagem. Isso, V-Power, pô, uma bonita V-Power, Podium e não sei o que lá. Essas gasolinas, elas têm alta octanagem. Obrigado para quem colocou, não vi quem que foi, mas de qualquer maneira, o que representa a octanagem? A octanagem, ela funciona assim. O melhor combustível, numa escala de 0 a 100, é uma molécula chamada 2,2,4 trimetilpentano. Você tem condições de fazer a montagem. 2,2,4 trimetilpentano. Então, não precisa montar, mas você vai colocar uma cadeia com 5 carbonos, no carbono 2 vai colocar um radical para baixo, vai colocar um radical para cima no mesmo carbono, e no carbono 4 um outro radical metil. Se você analisar a cadeia como um todo, eu tenho trimetil, 3 carbonos, pentano, ou seja, 3 com mais 5, eu vou ter 8 carbonos na estrutura, e esses 8 carbonos vem o nome octanagem, oct, de 8 carbonos. Esse é o melhor combustível em termos de octanagem que você vai encontrar. Agora, tem o pior, que é o hexano, o heptano, muitas vezes também chamado. Então, o heptano é o pior. Então, se tem uma gasolina, por exemplo, com 80% de octanagem, é como se eu tivesse um combustível com 80% desse 2,2,4 trimetilpentano e 80%. Então, 80% de um e 20% do heptano, que é o pior de todos. Então, a ideia da octanagem é exatamente isso aqui. Tem uma coisa... Tá, agora não consegui ler toda a parte da frase, mas de qualquer maneira, a octanagem é quando tem 8, é o melhor combustível. Então, o que representa a octanagem? Inclusive, a aula de autoescola. Se você for fazer carteira de motorista em breve, vai ter essa aula também. Indica a resistência da gasolina à compressão da mistura do motor. Se tiver alguém que manja mecânica, pode até dar uma contribuição aí. Então, quanto melhor for essa resistência, melhor é o combustível para o nosso motor. Então, o motor ele é 4 tempos. Então, o combustível entra, aí o pistão desce, ocorre a faísca, ocorre a explosão, o piscão sobe e aí os gases expandem. Aí, novamente, entra a gasolina, comprime, faísca, os gases são expelidos. Então, é basicamente o funcionamento do motor 4 tempos. Quanto melhor for essa resistência, melhor é a qualidade do combustível. O problema é que esse combustível é muito caro. Então, se pegar um combustível V-Power, se pegar uma Podium da vida, é caro. Ou seja, hoje está R$3,30, R$3,40 o litro, uma combustível desses aí está R$5, R$6, dependendo do posto. Ah, professor, mas meu carro vale a pena colocar? Lógico que vale. Se você não movimentar muito o carro durante a semana, vale muito a pena encher o tanque com esse combustível, porque ele vai melhorando a performance desse sistema. No Brasil, para melhorar essa octanagem, nós adicionamos álcool, uma porcentagem que varia de 24% a 28%. Então, qual que é a vantagem do álcool? O álcool é brasileiro. Vem da cana-de-açúcar, é um combustível renovável e tem uma octanagem melhor do que a gasolina. Tanto que para quem tem carro flex, você já deve ter percebido, se você encher o tanque com gasolina, você consegue fazer uma quilometragem maior com um tanque. Se você encher ele com álcool, você faz uma quilometragem menor, ou seja, enchi o carro, 50 litros. Nossa, com 50 litros eu fiz 500 quilômetros. Já com 50 litros de álcool eu fiz 350.
Professor, mas o álcool, ele consome mais combustível? Sim, porque ele aumenta a potência do motor. O etanol, ele apresenta uma octanagem que equivale a 95%. Então, ele é um combustível excepcional para o motor, ele explode de maneira correta, desde que o álcool tenha qualidade. Muitas vezes para nos postos aí, os caras enfiam água, colocam outras coisas lá dentro, o famoso combustível adulterado ou batizado. Mas um álcool de qualidade, ele é um combustível melhor do que a gasolina, e por vários motivos. Primeiro, porque ele explode melhor. Se você tiver duvidando de mim, pega o manual do seu carro. Lá no manual você vai na potência. Na gasolina, a potência é X, no álcool, a potência é mais do que X. Justamente por ser um combustível com melhor octanagem, ele tem um consumo maior, mas ele aumenta a potência do seu motor. Outra vantagem é que ele é brasileiro, ou seja, ele é produzido no Brasil, ele é bio, ou seja, um biocombustível, produzido e renovável. Outro detalhe, menos poluente. A pessoa está fazendo propaganda? Não, que o octanagem são 8 carbonos, libera 8 moléculas de CO2. Já o álcool tem 2 carbonos, libera apenas 2 moléculas de CO2. Então tem essa parte ambiental também levando em situação. Não tem enxofre, portanto não tem chuva ácida se você abastecer com álcool. Essa é a ideia da octanagem. Agora, fechamos o petróleo. O petróleo acabou. Poucas informações. Nós temos um outro combustível, deixa eu voltar aqui, é o carvão mineral. Então, o que é esse carvão mineral? Aquele carvão que vai para o churrasco? Não. Não é carvão que vai para churrasco. Isso não é vegetal, é carvão mineral. Então, cuidado com esse sistema. Então, o carvão mineral é um combustível fóssil, ou seja, produzido pela decomposição de grandes árvores. Essas grandes árvores, aqui sim, é grandes árvores, não tem grande dinossauro que virou petróleo. Aqui eu tenho grandes árvores que por algum sistema foram derrubadas, foram soterradas, e desse processo de decomposição dessas árvores nós temos o carvão mineral. E tem vários tipos de carvão. A diferença entre os carvões ou carvões que você vai encontrar está na porcentagem de carbono. Então, por exemplo, a turfa é um carbono que tem 60%, um carvão que tem 60% de carbono, o lignito, 70% de carbono, a hulha, que é muito comum aqui no Brasil, 80%, 85% de carbono, e o mais puro, entre aspas, dos carvões é o antracito, que tem 90% de carbono. Então, para que serve o carvão mineral? Essa é a pergunta que eu faço. O professor serve para fazer churrasco. Nem dá para fazer churrasco, primeiro que o poder calorífico do carvão é muito alto. Ele serve para uma série de fundamentos. Primeiro, um dos grandes fundamentos do carvão mineral é para aquecimento, termoelétrica. Você coloca dentro de uma caldeira, ele vai queimar o carvão, vai produzir um aumento de temperatura na água, vai vaporizar a água, vai criar pressão. Essa pressão faz movimentar uma turbina e essa turbina gera energia elétrica. Essa é a ideia do carvão dentro de uma termoelétrica. Mas não é só para isso, não. A hulha, principalmente a hulha, que é o carvão brasileiro, região ali de Santa Catarina, Criciúma, Uruçanga, Tubarão, é uma região rica em carvão mineral na forma de hulha, que tem de 80% a 85% de carbono. O que se faz com a hulha? Você pega um forno, coloca o carvão dentro do forno, não coloca água, coloca a chamada destilação a seco. E o que você pode produzir na destilação a seco numa pirólise do carvão mineral na hulha? A parte gasosa, hoje já tem outra aplicação, mas era chamada de gás de iluminação. Por quê? Antes do advento da energia elétrica, lá naquelas regiões onde tinha muito carvão mineral, o gás era solto para a atmosfera. Então, alguém canalizava esse gás, aí entrava numa praça, numa região mais, digamos, mais escura, se tinha uma vela pública. Então, sei lá, acendia aquela vela como se fosse uma lamparina, e essa lamparina era movida pelo gás que vinha das minas de carvão. Hoje, esse gás é utilizado em caldeiras, utilizado em termoelétrica, para produção de energia elétrica, ou produção de água quente, produção de alguma coisa. A parte líquida é dividida em águas amoniacais e alcatrão da hulha. Águas amoniacais são ricas em nitrogênio, produção de fertilizantes, e alcatrão da hulha é uma porção rica em compostos aromáticos, altamente cancerígeno, mas esses compostos aromáticos são matérias-primas para fabricação de remédios, fabricação de tintas, fabricação de explosivos, fabricação de plásticos.
Os derivados de cadeias aromáticas são matérias-primas para uma série gigantescas de produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. O professor se falou que esses compostos são cancerígenos. Sim, esses compostos são, mas se você tirar um H e colocar uma outra coisa no lugar, tipo uma reação de substituição, ele perde a toxicidade e pode virar um remédio, como aspirina, como os paracetamóis da vida, como os analgésicos de uma forma geral. E a parte sólida, que é a parte mais importante do nosso material, é o coque. E esse coque, ele é utilizado na indústria siderúrgica. O que trabalha a indústria siderúrgica? Com o aço. Portanto, a grande aplicação do aço está exatamente no carvão mineral. Basicamente, o aço é uma mistura de ferro com carbono, só que esse carbono vem na forma de carvão mineral. Então, você coloca dentro do forno o minério de ferro, coloca o carvão, no caso o coque, aí acontece a fusão na alta temperatura e eu vou ter o aço. Então, a grande aplicação para o carvão mineral está exatamente no aquecimento da hulha. Fase gasosa, hoje utilizada como combustível, a fase líquida, produção de fertilizantes e produção de vários compostos orgânicos derivados de compostos aromáticos, e a fração sólida é chamada de coque, indústria siderúrgica. A grande função do carvão mineral está no processo do aço. Aço e termoelétrica são as duas grandes aplicações para esse material. Agora, uma curiosidade. Aqui em São Mateus do Sul, aqui, é pertinho, pertinho. Existem as minas e a usina de xisto bituminoso. Que nome bonito, hein? Xisto bituminoso. Você enche a boca, fala até sonoro, fala xisto bituminoso. O que é o xisto bituminoso? É o minério, só que esse minério, ele é laminar, repare que tem as lâminas aqui, e entre essas lâminas está impregnado um óleo. E esse óleo é muito parecido com o petróleo. Então, qual que é o problema do xisto? Que o petróleo se faz um buraco, o petróleo sai na forma líquida já. Aqui eu preciso triturar essa rocha, aquecer essa rocha para retirar o óleo. Aí, na hora que eu retiro o óleo, eu posso colocar dentro lá da refinaria e tem o mesmo tipo de função do petróleo. Dá para tirar gasolina, dá para tirar gás natural, dá para tirar óleo diesel, dá para tirar uma série de compostos do xisto bituminoso, ou betuminoso. Então, o nome dado a um conjunto de rochas sedimentares originadas sob temperatura e pressão elevadas, contendo matéria orgânica impregnada em seu mineral, ou seja, ele está impregnado, então eu preciso moer isso, aumentar a temperatura, aumentar a pressão para retirar esse óleo, para depois entrar na destilação. Professor, então é mais caro? Sim, porque o petróleo se vai lá, puxa o petróleo, leva já para o navio. Aqui não, eu tenho que triturar, tem que aquecer, tem que colocar pressão para tirar o óleo. Portanto, eu tenho uma despesa maior, portanto, é um óleo mais caro. Então, ele está em estudos, aí tem um usina de xisto. Quem sabe um dia, quando o petróleo começar a diminuir a sua quantidade no mundo, nós podemos utilizar o nosso xisto aqui de São Mateus. E aí, para fechar essa primeira parte da matéria, a biomassa. Como o Enem adora a biomassa. Para quem aí no outro lado da tela está pensando em fazer engenharia ambiental, bioprocessos ou alguma coisa ligada ao meio ambiente, vocês vão trabalhar muito com essa tal da biomassa. O que é biomassa? É toda e qualquer forma de energia renovável oriunda de matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Geralmente é produzida pela decomposição do lixo, do esgoto e de restos de plantações, bagaço de cana, palha de milho, folhas de jardim e pela criação de animais. Ou seja, imagine que você tem uma vara de porcos, tem lá 2.000 porcos numa criação. Você imagina a quantidade de fezes que esses porcos produzem ao dia. Se você recolher essas fezes e colocar dentro de um biodigestor, vai produzir metano. O problema é que se você liberar esse metano para a atmosfera, causa aquecimento global. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse gás natural, queimar esse gás natural e aumentar a temperatura da água até ela virar vapor. Esse vapor cria pressão, movimenta uma turbina e essa turbina gera energia elétrica. Olha que fantástico. Das fezes do porco que você contaminaria o ambiente, você produz energia elétrica e ainda produz água quente. Se você tiver uma fazenda, tiver alguma coisa, você tem produção de água quente, mas essa água quente tem como uma grande função produção de eletricidade. Bagaço de cana pode ir para dentro de uma caldeira, palha de milho vai para dentro da caldeira produzir combustíveis. Professor, mas isso não causa aquecimento global? Até causa, mas presta bem. Para esse milho crescer, essa soja crescer, essa cana crescer, ela faz fotossíntese. Fotossíntese absorve o que do ar? O gás carbônico e a água. Aí essa planta vai absorvendo um monte de CO2 e água, na hora que você colhe o que é para colher, o resto você queima.
e vai liberar de novo CO2 e água. Aí aquela mudinha da cana-de-açúcar vai pegar aquele CO2 e água, cresce, tira a cana, queima. CO2 e água, volta para a planta, tem um ciclo. Por isso que eles são chamados de biomassa. São compostos, são produtos produzidos pela decomposição de produtos naturais. Esse produto ia para a atmosfera de qualquer maneira. Então, você queima e depois você vai recuperar novamente com o crescimento da nova planta. Então, isso é a tal da biomassa. Ponto. Fechamos a primeira aula. Aí eu gostaria que vocês avançassem algumas páginas, inclusive as resoluções dessas questões já estão no seu caderno do A+, está tudo lá. Os slides da aula, inclusive os slides da aula da semana que vem. Se você quiser já adiantar um pouco o expediente e quiser dar uma olhadinha para a semana que vem, já está tudo lá. Semana que vem é feriado, mas temos aula normal. Corpus Christi, mas temos aula normal na quinta-feira, não vai esquecer disso. Então, isso é biomassa. Agora, grande parte do petróleo não se usa só para fazer combustível. Uma boa parcela do petróleo se trabalha com os chamados derivados do petróleo, componentes do petróleo. Uma das maiores aplicações está nos polímeros, principalmente os polímeros artificiais. Tem muita gente que confunde polímero com plástico. Cuidado, todo plástico realmente é um polímero, mas nem todo polímero é um plástico. Eu vou citar alguns exemplos. Proteína é um polímero, mas não é plástico. Se você pegar, por exemplo, algumas moléculas como o DNA, são polímeros. Você vai pegar açúcares, polissacarose, poliaçúcares. Lá você vai ter polímeros, mas não são plásticos. Então, toma cuidado. O que eu vou mostrar hoje são chamados polímeros artificiais, aqueles produzidos em laboratório, e grande parte deles são derivados do petróleo. Então, é isso que vai acontecer. Então, o que primeiramente é um polímero? Vou trazer uma definição. Polímeros são macromoléculas, são moléculas grandes, são moléculas gigantescas, formadas pela união de várias moléculas menores. Aqui faltou uma vírgula, iguais ou diferentes, denominadas monômeros. Faltou uma vírgula aqui, ó, nos menores, e faltou a vírgula nos diferentes, iguais ou diferentes, chamadas de monômeros. Então, veja bem, poli, muitas, mono, uma. Eu dou um exemplo bem didático para você entender o que é um monômero e o que é um polímero. É uma coisa quase inevitável. Se nós estivéssemos em sala, que saudades da sala, mas se eu botasse na sua mão 100 clips na sua mão, o que você faria com 100 clips? Correntinha, professor. Eu também ia fazer a mesma coisa. Então, veja bem, cada pedacinho, cada clipe é um monômero. É um pedacinho, ou seja, está solto. Se você jogar aquele monte de clipes no chão, ele fica tudo espalhado. Agora, se você pegar um clipe e grudar um no outro, pega 2, 3, 4, 5. Repare que eu tenho aqui, e aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 clipes. Ou seja, eu já fiz uma correntinha. Se você segurar o primeiro clipe, simplesmente eles não se espalham, eles ficam pendurados um atrás do outro. O monômero é a unidade básica de repetição. Só que esse clipe se repete 2, 3, 5, 100, 200, 300, 1 milhão, 1 bilhão de vezes. Quando você tem uma repetição muito grande, muito polimero, portanto, um polímero. Então, a ideia do polímero está exatamente nesse sistema. Ou então, uma outra brincadeira que você já fez na vida, o Lego. Cada pecinha do Lego é um monômero. O que você consegue montar com Lego? Que a sua imaginação puder determinar. Eu vou montar um robô, vou montar uma espaçonave, vou montar um avião, vou montar um barco, vou montar uma casa, alguma coisa do gênero. Cada pecinha do Lego é um monômero. Na hora que você vai encaixando um monte de pecinhas, eu tenho várias peças, eu tenho um polilego, um polímero dentro dessa ação. Então, essa é a ideia do monômero e do polímero. Agora, o que vai me interessar? Essa frase, se vocês puderem anotar ou destacar, ela é muito importante. Tanto que o Enem já cobrou várias vezes esse tipo de pergunta, a própria Federal do Paraná já cobrou algumas questões envolvendo esse sistema. Quando que eu tenho um polímero de adição? E geralmente essas questões são questões monstruosas do ponto de vista visual. Como assim? Você pega a prova, abre a folha, dá de cara numa questão que é uma página inteira. Cada alternativa tem uma molécula. Olha, professor, olha o tamanho dessa cadeia, olha o tamanho dessa questão. É fácil de resolver. Por quê? Para que você tenha um polímero de adição, é necessário que você tenha a quebra da ligação π. Volta no tempo e espaço. Para quem tem boa memória. Reações de adição. Qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? É a quebra da ligação π. Onde que ocorre a ligação π? Na dupla ou na tripla ligação?
Logo, um polímero de adição precisa ter o quê? Uma dupla ou uma tripla ligação. Você vai quebrar essa dupla, então a dupla está assim, simplesmente a dupla se abre e vai formar ligações. É o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma dupla ligação, essa ligação, ela se abre, um fragmento fica em cada um dos carbonos. Aí esse fragmento vai se repetir N vezes. O que é o N? Um número qualquer, mas é um número muito grande, porque é um polimero, ou seja, é um polímero que vai ser envolvido nesse material. O que eu vou mostrar agora são alguns polímeros importantes do nosso dia a dia. É memorização, eu não tenho como fugir deles. Só que alguns deles você conhece na vida prática e outros você vai reconhecer, porque você até utiliza, mas não sabe de onde e por que ele é feito dessa maneira. Então, o que acontece? O primeiro polímero, talvez o mais importante polímero hoje da nossa sociedade, é o polietileno. Acompanha na sua apostila, porque eu coloquei a mesma ordem da apostila, até para facilitar. Se não dá para ver na tela, olha na apostila. Polietileno. Você vai ver lá aqui. Poli, muito. Etileno, dois carbonos, em dupla ligação. Portanto, polietileno são muitas moléculas de etileno. Só que o que é o etileno? Aqui não dá para ver direitinho, mas o etileno tem dois carbonos e tem uma dupla ligação. Polímeros de adição ocorre a quebra da ligação π. Na hora que eu tenho a ligação π, a ligação se abre e vai ficar um fragmento para cada um dos carbonos. E esse fragmento aqui, ó, ele vai se repetir tantas vezes. Eu até coloquei um exemplo aqui embaixo. Ó. Aqui tem dois carbonos. Aí esses dois carbonos se prendem a mais dois, 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 e eu tenho uma sequência grande de carbonos formando um polímero. Onde que eu vou encontrar o polietileno? Sacolas de mercado, embalagens de uma forma geral, a maioria das embalagens que você encontra dos alimentos é feita à base de polietileno. Toalhas, garrafas, revestimentos de fios elétricos, embalagens e os brinquedos. Hoje é muito difícil você encontrar um brinquedo que não seja fabricado na China. E esses brinquedos, eles são baratos. Por que são baratos? Porque eles têm um plástico que é um plástico mais sem vergonha, é um plástico mais barato, mas é um plástico também que quebra com facilidade. Tanto que se você tiver uma boa capacidade, você consegue lembrar, ou para quem conseguiu guardar algum brinquedo da sua infância, geralmente as meninas, as mulheres, elas são mais cuidadosas. A maioria, né? Algumas, tal. E aí você tem lá um urso de pelúcia, você tem uma boneca da infância. Os meninos são destruidores. Algumas meninas também. Então você tinha carrinho, você batia o carrinho na parede, jogava o aviãozinho da janela, quebrava tudo. Ah, professor, mas eu tenho Hot Wheels. Hot Wheels não vale porque isso é coleção. Brinquedo mesmo. Aquele que se brinca na terra, no asfalto, tal, alguma coisa do gênero. Se quebra. Por quê? Porque esse plástico, ele é feito para quebrar. É um plástico mais sensível ao impacto. Ele quebra. É mais barato, mas também quebra com uma facilidade tremenda. Então, piscina de bolinha. Aquelas bolinhas são feitas de polietileno. Então, os brinquedos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pote. Já reparou como a nossa sociedade adora pote? Se eu fosse hoje na casa de vocês, se fosse lá na cozinha, e abrisse alguma porta da sua cozinha, provavelmente teria um monte de pote lá dentro. Pote roxo, um pote verde, um amarelo, pote sem tampa, não sei por que você guarda um pote sem tampa, e provavelmente deve ter algum pote de sorvete em casa. Para que você guarda um pote de sorvete? Para emergência. Como assim emergência? Vai que vem uma visita e essa visita quer levar alguma coisa à sua casa. Você vai dar aquele pote caro que você comprou? Não, dá pote de sorvete. E fora que pote de sorvete também guarda feijão na geladeira. Então tem essas vantagens do pote de sorvete. Mas está lá. Tenho certeza que tem um pote de sorvete na casa de vocês. Fechou? Correto? Olha lá. É isso mesmo. Então, a ideia é, os potes são feitos de polietileno. Está aí o nosso material. Então, polietileno é esse plástico bem importante. PTFE, parece sigla de partido político, mas é o nome do nosso composto. Dá uma olhadinha no composto de origem. Eu tenho 4 átomos de flúor, tetrafluor. 2 átomos de carbono et, dupla ligação em terminação O. Tetrafluoreteno, e o eteno é chamado de etileno. Então, eu tenho tetrafluoretileno. Se você quebrar a dupla ligação, lembrando que polímeros de adição deve quebrar a dupla ligação. Eu vou ter o politetrafluoretileno. Só que ninguém vai falar assim, por gentileza, eu queria comprar uma frigideira com politetrafluoretileno. Se você falar 5 vezes seguido politetrafluoretileno, é um trava-língua, nem tem um nome, você vai lembrar depois. Então ele tem um nome comercial, um nome fantasia chamado de Teflon.
Para que serve o Teflon? Para colocar na frigideira, na panela, sim, mas qual que é a função desse Teflon? Para o ovo não grudar. Eu acredito que também, na casa de vocês, além de um pote de sorvete, deve ter uma frigideira mais ou menos desse diâmetro aqui, ó, para fazer o quê? Para fritar ovo. Por que o ovo não gruda nessa frigideira? Porque ele é feito de Teflon. Não só frigideira, cabos de panela, panelas, ferro de passar roupa, tem um revestimento de Teflon justamente para não grudar o ferro na roupa, alguma coisa do gênero. Porém, eu quero fazer um pequeno desafio. O Teflon, ele é 100% antiaderente, ou seja, 100% nada gruda nele. Mas a pergunta que eu faço, eu não vou responder, vocês vão ter que procurar a resposta. Se nada gruda no Teflon, como é que grudar o Teflon na panela? Como é que grudar o Teflon no ferro de passar roupa? Como é que grudar o Teflon no instrumento que você tem que é antiaderente? Vou repetir a pergunta. Se o Teflon é 100% antiaderente, nada gruda nele, como é que grudar o Teflon na panela? Ou como é que grudar o Teflon no ferro de passar roupa? Como é que grudar o Teflon no cabo daquela panela? Pensa um pouquinho, depois procura dar a resposta. Se o Teflon é 100% antiaderente, como é que grudaram ele na panela? Pronto, resolve. Procura isso, vai ver uma história bem interessante, inclusive tem a NASA nessa história aí, para vocês compreenderem um pouquinho da tinta feita à base de Teflon. Então esse é o Teflon. Ele serve como uma parte que envolve os revestimentos de panela, cabos de eletricidade, ou seja, antiaderente. Essa é a grande função desse material. Próximo, PVC. Essa sigla, ela é bem comum até no nosso dia a dia. O que é o PVC? Até se vocês, só voltar, acho que travou aqui, voltou, que fala assim, fuja do mico, tubos e conexões em PVC é da marca tal, nem lembro que marca que é. Aí tem uma concorrente que a propaganda é ridícula, mas você repete, Amanco, ou seja, são tubos feitos à base de PVC. Mas o que significa PVC? Dentro do meu parênteses, eu tenho cloroeteno. Só que o nome usual dele é cloreto de. Aí o que acontece? Só achar minha caneta aqui em algum lugar. Ah, não precisa de caneta, vou colocar aqui mesmo, viu? Vou colocar. Pegar aqui, uma corzinha aqui, vamos pegar a caneta marca-texto. Então, vejam bem, eu tenho esse radical aqui, ó. Opa, deixa eu pegar uma cor aqui, pegar um vermelho. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu quero que você determine o nome desse radical, que tem 2 átomos de carbono e uma dupla ligação. Presta bem atenção nesse radical, porque todos os polímeros que vêm daqui para frente vão utilizá-lo. É o cloreto de vinil. Portanto, o nome do radical que tem 2 carbonos e uma dupla se chama vinil. Provavelmente você já viu alguma coisa no comércio com plástico vinílico, materiais vinílicos. Eles são feitos a partir desse radical com 2 carbonos e uma dupla ligação. Como eu tenho cloreto de vinila, eu vou fazer uma polimerização. Eu vou ter o policloreto de vinila, por isso que é chamado de PVC, uma sigla inglesa, polivinilcloreto, ou seja, PVC. Além dos tubos e conexões, o disco de vinil, algumas roupas são feitas de vinil, tubos, conexões, sapatos, filmes para embalagem. Sabe aquela fruta que você comprou? Aí se corta pela metade, e para ela não entrar mosquinha, não oxidar, se coloca um filme plástico em volta, isso é feito à base de PVC. O galão de água mineral que você tem em casa é feito de PVC. Deixa eu até fazer uma outra dúvida. Você já viu um galão desses quebrado? Você já viu como é que eles tratam esses galões? Os caras jogam para cima e para baixo. Se você fizer um teste em casa, bota um galão desse assim no corredor do teu apartamento, vem correndo, dá uma bicuda nesse galão. Professor, vazio lógico, né? Se você fizer o galão X, você vai quebrar teu pé. Esse galão vai voar na parede, vai quicar um monte de vezes, mas ele não quebra. Por que ele não quebra? Porque ele é feito de PVC. Mas vejam bem, são só algumas marcas. Você deve perceber que existem algumas marcas de água mineral que só trocam por outro galão da mesma marca. Eles não trocam entre as marcas. Por quê? Porque esse galão de algumas marcas famosas, eles são feitos de PVC. Eles basicamente não quebram. Você tem que dar uma força muito, mas muito forte para quebrar um galão desses aí, justamente porque eles são feitos de PVC. Esse é um outro plástico importante do nosso dia a dia. Aí vamos continuar. Outro polímero importante chamado polipropileno. Vocês vão perceber que é poli alguma coisa. Polietileno, policloreto, poliéster, poliamida. É sempre poli alguma coisa. Por quê? Dentro do meu parênteses, 1, 2, 3. Eu tenho uma molécula que tem 3 carbonos próprios, dupla ligação e em terminação O. É o propeno ou propileno.
mas quando eu tenho muitas moléculas de propileno, polipropileno. Esse polímero revolucionou a indústria automotiva. Para quem tem uma boa memória, me dê um carro dos anos 60, 70. Ah, professor, Fusca, Brasília, Chevette, Belina, Corcel. Aí você vai lembrar até um SUV dos anos 60, 70, chamado Aeroíris. Você imagina você com uma Aeroíris, bração para fora, se dirigindo tal, de repente sai da estrada a 60 km por hora. Sai da estrada e bate num poste. O que acontece com o poste? Ele cai. O que acontece com o teu carro? Nada, nenhum arranhão. E você provavelmente morto dentro do carro. Por quê? Porque quem absorveu todo o impacto dessa colisão foi você. O carro está intacto, inteiro, o poste destruído e você morto lá dentro. Agora, anos 2020, você dirigindo com o seu carro, vamos pensar assim, um carro bem simples, vamos lá. Um Fiat Uno branco básico sem tapete. Dirigindo com o Fiat com tração para fora, você está dirigindo, de repente sai da estrada, bate num poste a 60 km por hora. O que acontece com o poste? Nada. Teu carro destruído e você chorando que não fez seguro. Mas sem nenhum arranhão. Ou se tem algum arranhão por um vidro que estourou. Por quê? Porque os carros hoje viraram carros de plástico. Grande parte do carro que você tem é feito de polipropileno, para-choque, para-lama, a parte do painel, banco, o volante, a parte dos tapetes, tudo é feito de polipropileno. É um plástico, ele simplesmente absorve o impacto. Uma batida, ele quebra, arrebenta, e você não recebe impacto. É a vantagem da segurança. Então, fibras para roupas, caneta Bic. Então, a caneta esferográfica, aquele tubo transparente é feito de polipropileno. Tenta quebrar uma caneta Bic. Ela é só um desafio. O dia que quebrar uma caneta Bic, se tenta forçar, se quebra. Quebrou. Agora pega o pedaço que você quebrou e tenta quebrar de novo, para ver se você consegue. Você pode até botar, faz uma força tremenda e na hora que quebra faz um barulho forte, mas todo o impacto vai para aquele processo da quebra. Você praticamente não sente nada nas suas mãos pelo impacto, pela quebra daquela caneta, justamente porque ele é um plástico que absorve o impacto e você não sente muito esse impacto do sistema total. Então, essa é a ideia do polipropileno. Peças de automóveis, cordas, tapetes. Então, aquele capacho, aquele tapete que você tem na entrada da sua casa, ele é feito de polipropileno. Então, outro plástico bem importante do seu dia a dia. O próximo, poliacrilonitrila. Nome bonito. Poliacrilonitrila. É o acrílico. De forma normal, é o acrílico. Várias aplicações. Daqui a pouco você vai usar um poliacrilonitrila. Quer ver onde? No seu edredom. O seu edredom, ele não é feito de pena de grana, a não ser que você dorme com uma coberta de pena, mas eu duvido. Então, você tem um edredom, você tem uma manta, um cobertor na forma de manta. Esses cobertores são feitos de fibra artificial de poliacrilonitrila, lã acrílica. Não só esse teu cobertor, se você está de luva, cachecol, touca, gorro, meia, tem algumas meias, alguns casacos mais finos são feitos de acrílico, não são feitos de algodão. Aquele seu urso de pelúcia que está pertinho de você aí não é de pelúcia, você foi a vida inteira enganado. A pelúcia é derivada do algodão e você é alérgico. Você tem rinite, sinusite, bronquite, você tem um combo completo de ite do sistema respiratório. Se esse urso fosse de pelúcia, você teria um monte desse problema respiratório. Ele não é, ele é de acrílico. E olha só que saudades. Eu vou falar duas palavrinhas, tem gente que vai chegar quase a salivar. Open bar. Pô, que saudade disso, hein? Que você ia num open bar de Chocomilk. Nossa, Chocomilk à vontade. Capo de uva, ou então um open bar de água mineral sem gás. Olha que delícia, tá? Você ganhava um copo. Esse copo é feito de acrílico, ou seja, de poliacrilonitrilo. É essa fibra, é esse material que tem aqui. Olhem bem o que acontece. Eu tenho um cianeto de vinil. Cianeto de vinil. Policianeto de vinila tem um nome fantasia chamado de acrílico. Tudo que você tiver acrílico por aí é feito em cima desse sistema. Próximo sistema, dá tempo? Dá. Poliestireno. Esse é um plástico comum também em casa. O poliestireno, presta bem atenção na nomenclatura. Eu tenho vinil benzeno. Está acompanhando aí na apostila? Vinil benzeno. Só que esse vinil benzeno ele tem um nome comercial chamado de estireno. Aí você polimeriza o estireno, vai virar poliestireno. O poliestireno é utilizado em pratos, xícaras, plásticos rígidos e transparentes. Um dos primeiros plásticos da sua vida foi uma mamadeira, ou então uma chupeta. A chupeta e a mamadeira são feitas de poliestireno. Por que esse material? Porque esse material ele é resistente ao calor e ao frio.
Provavelmente você deve ter algum pote na sua casa que você coloca no micro-ondas e pode colocar no freezer, ele não racha, não quebra e não solta nenhuma substância. Esse plástico geralmente tem uma marca, só que essa marca tem um nome que muitas vezes o pessoal não sabe pronunciar direito. Então, muitos de vocês chamam de Tupperware. Aí tem uns caras mais metidos no inglês que falam, não, professor, é Tupperware. Eu acho muito legal os caras que falam do jeito que lê. Ah, professor, eu comprei um Tupperware. Essa marca famosa, ela é feita de poliestireno. Por quê? Porque ela pode ir para o micro-ondas e pode ir para o freezer, sem problema nenhum. Ah, professor, mas eu fui lá no mercado tinha uma feirinha de plástico. Aí eu comprei um monte de pote para minha casa. Esses potes não servem para ir para o micro-ondas, não servem para ir para o freezer. Esses potes que você compra em mercado simplesmente é para colocar algum alimento lá dentro. Só, você pode guardar na geladeira, no máximo. Mas não no freezer, e muito menos no micro-ondas. Por quê? Porque tem o risco de soltar substâncias para o alimento. Tem uma substância chamada fitalato, e esse fitalato é uma substância tóxica e pode causar algum problema para o nosso organismo. Portanto, se você tem hábito de esquentar plástico no micro-ondas, dá uma olhadinha embaixo da embalagem e vê se você encontra o número 3. Agora não sei se é 3 ou 4, agora eu esqueci também, vou pedir para vocês olharem depois. Todo plástico tem um número, que vai de 1 a 7. Então dá uma olhadinha depois, procura no Google, até se vocês puderem dar uma confirmada aí, o poliestireno ele tem um número, ou é 3 ou é 4, é um dos dois. Eu sei que 3 ou 4 ou é PVC ou é poliestireno. Esses plásticos podem ir para o micro-ondas, sem nenhum problema, pode colocar no micro-ondas que ele pode aquecer, porque o que aquece é o alimento, não aquece o plástico. Esse é o problema que você vai ter. Então, atentos. O poliestireno, uma travadinha aí, deixa eu só botar. Essa é a grande função desse material. Então, plástico rígido, transparente, e se você colocar ar nesse poliestireno, ele fica poliestireno expandido, e nós temos uma das maiores invenções do verão, que é o isopor. Portanto, o isopor nada mais é do que um poliestireno expandido. Se injeta ar, você pega um pedacinho assim, bem pequenininho assim de poliestireno, se injeta, vira um pedação de isopor. Tanto que o isopor é formado por várias coisas ocas, ou seja, foi preenchimento do ar, o ar foi embora e ficou aquela massa rígida que é o isopor poliestireno. Próximo que nós vamos mexer é o PVA. PVA, outro plástico que muita gente utiliza no dia a dia, e alguns mitos vão ser derrubados hoje. Quer ver? PVA, outra sigla inglesa, poliacetato de vinil. Por que poliacetato de vinil? Porque eu tenho o acetato de vinil. Esse é o nome do meu plástico, aliás, do meu monômero. Acetato de vinil. Quebro aquela dupla ligação, quebra a dupla, e aí vai virar o poliacetato de vinila, PVA, polivinil acetato, derivado da língua inglesa. Para que serve o PVA? Você já viu várias vezes esse PVA em algum lugar. Ah, professor, tinta? Sim, tinta à base de PVA. Cola à base de PVA. Ou então, goma de mascar. Vamos voltar um tempo e espaço. Eu aposto com vocês. Vocês eram crianças, tipo 3, 4 anos de idade, foi a primeira vez na vida que você ganhou uma goma de mascar, o famoso chicletes, na sua mão. Só que você ganhou chicletes com uma recomendação. Não engula. Se você engolir, o que vai acontecer? Provavelmente você, no outro lado da tela, está falando assim, vai dar nó nas tripas, vai dar problema intestinal, vai grudar o meu estômago e eu vou morrer. Você morreu? Não. Primeiro mito. O que acontece se você engolir um chiclete? Nada. Ele não é absorvido pelo nosso organismo. Você já deve ter pisado nos chicletes no verão, aquela massa gosmenta que fica no chinelo, então no calçado, é isso que forma o teu estômago. O que acontece muitas vezes, como ele não consegue digerir, ele aumenta a quantidade de ácido, pode dar azia, gastrite. Ele joga para o intestino, se mistura com outros materiais que estão lá sobrando e, de repente, cedo ou tarde, você perde isso junto com as fezes. Então, não acontece nada, a não ser que você pegue aqueles chicletes que tem muitas vezes shopping, tem uma bolota assim, parece uma bola de tênis. Tem que ser um avestruz para colocar aquilo na boca. Mas, de qualquer maneira, se você engolir aquilo, aí te afoga, mas não é por causa dos chicletes. Outro detalhe, tem gente que fala assim, credo, você come chicletes? Sabia que chicletes é feito de couro de boi? Isso é mito, não existe. O chiclete é derivado do petróleo, de uma substância chamada vinil. Então, a goma de mascar,
A cola branca, a famosa cola branca, que eu aposto com vocês também, quando vocês eram mais crianças, nem precisa ser muita criança, não. Se pegava a cola, colocava na mão, aí fazia assim, ó, esfregava, então esperava secar só para tirar a cola depois na mão. Clássico, toda criança já fez isso na vida. Se você não fez isso, perdeu a infância, mas tem como recuperar. Corre lá, pega a cola branca, deixa um pouco na mão, deixa secar, depois se tira. Só para ver que isso é relaxante, tira até o teu estresse da vida. Isso é cola branca. Então, tintas, adesivos, aqueles álbuns de figurinha que você tinha cola, isso é feito à base de PVA. E aí, para fechar os dois últimos, só para encerrar o nosso expediente, já está no horário, plexiglass. Isso aqui é mais curiosidade. Para quem tem lente de contato. Ah, lente de contato é um vidro. Vidro mole? Não, é um polímero. A lente de contato ele é feita a partir desse material aqui, ó. Você vai ter o propenoato de metila. Esse é o nome correto do meu material. Meta-acrilato de metila, polimeta-acrilato de metila, um nome fantasia, assim como Coca-Cola, como aspirina, chamado plexiglass. Esse plexiglass que forma a chamada lente de contato. Então, para quem usa a lente de contato, não é vidro, é um polímero. Polimetacrilato de metila. O nome é bonito, leva um tempo até para você decorar, mas é só uma curiosidade para você entender. E aí, o nosso último polímero para encerrar essa parte, essa aula continua na semana que vem. Eu vou falar em polímeros de condensação e a bioquímica. Aí eu encerro oficialmente o nosso curso de Química Orgânica. Aí eu vou lá para a Química, tenho 2 semanas para trabalhar com vocês, outros grupamentos lá. E o último polímero que me interessa é a borracha natural. A borracha natural, um pouquinho para a biologia. A borracha natural vem da onde? Ah, vem de uma árvore, tá? Que árvore que é essa? Seringueira. Aí você faz alguns sucos na árvore e começa a escorrer uma seiva de onde você tira o látex. O látex. Aí você coloca aquele látex no fogo, fumaça, tal, aquele negócio, fica uma bola de borracha. Só que a borracha tem um problema, aliás, 2 problemas. Ela é mole e pegajosa quando fica quente e fica dura e quebradiça quando fica frio. Já pensou eu fazer um pneu de borracha natural, vou vender ele para o inverno americano? Vou colocar o pneu na rua, o pneu quebra. Quebra, literalmente a borracha quebra. E se eu vender para o Nordeste, por exemplo, o pneu derrete no asfalto. Não funciona. Quem resolveu o problema? Um cara chamado Charles Goodyear. Goodyear, relacionado com o pneu, ele misturou enxofre à borracha natural e hoje o que você tem no dia a dia é borracha vulcanizada. No solado do seu calçado, naquele patinho de borracha que você tem na sua banheira, no pneu, na borracha para apagar o lápis, lá você tem borracha vulcanizada. Borracha natural com 6% de enxofre. Mas a borracha natural é um polímero natural, não é um plástico produzido em laboratório. Ele é produzido através desses compostos chamado isopreno, aí você tem o poliisopreno que você retira a borracha natural. Ponto. Encerro a minha aula aqui. Então, semana que vem eu continuo com os polímeros de condensação, polímeros de rearranjo, e já entro em bioquímica, estudar lipídios, gorduras, óleos, a parte das proteínas e aminoácidos. Então, é uma aula bem tranquila, só que o aula de hoje exige um pouquinho de memorização. Faça novamente uma leitura dessa aula, verifique os principais polímeros, porque em prova, geralmente eles fazem a seguinte questão. Primeira coluna, eles colocam os polímeros, na segunda coluna, aplicações. Então, você tem que relacionar. Opa, poliestireno, isopor. Teflon, opa, antiaderente. Polietileno, sacola de mercado. Procura relacionar essas grandes aplicações com esses polímeros que você acabou de ver. Ponto, fechamos. Tenha uma ótima noite, um bom sono. Um abraço para vocês, um abraço aos seus familiares, se cuidem. Em breve estaremos todos aí reunidos em sala para dar continuidade com esse material. Então, se cuidem, lembrando que semana que vem, quinta-feira, é feriado, mas nós temos aula normal, sem problema qualquer. Então, se cuidem, um bom final de semana, uma boa sexta-feira, um bom final de semana para vocês e para os seus familiares. Se alguém tiver alguma dúvida aí, posso ficar um pouquinho para atender essa dúvida aí. Só vou tirar a gravação para fazer o encerramento oficial. Fechou? Um abraço e até quinta.